Hebreus 12, 6. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura, amém? Nós estamos com a campanha da disciplina. Diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, e não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém? Poder sentar. Veja bem, Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Foi cantado em presença. O Espírito Santo, Ele manifesta a presença. E é tão bom quando nós sentimos a presença do Espírito Santo. Nós sabemos que é uma presença maravilhosa. Que traz um arrepio maravilhoso. Então, uma presença, a gente sente a presença dele. Ao mesmo tempo que nós ficamos grandão, parece que enxergamos todas as galáxias do universo. De repente nós ficamos pequenininhos. Nós precisamos orar mais, voltar a fazer o que eu fazia há muito tempo atrás, pelo menos uma vez por mês, juntar os obreiros, a igreja que é aqui também, orar pelo menos uma vez por mês, fazer uma consagração. Consagração é a gente sem tomar nada, né? Sem café, nada. Essa é consagração. Só entregar depois. Nós dar um estudo bom. Que a igreja precisa, tem gente que não gosta de estudo. Mas sem estudo ninguém chega a lugar nenhum. Você se formar em uma profissão, você tem que estudar. Então, se nós olharmos todos os discípulos, seja a época que foi, eles tiveram escola. Você vê o Moisés, que estudou tudo que existia, passeou o faraó do Egito, e os seus estudos ajudou muito ele, quando ele estava sob a direção do Israel no deserto. Aí você vê os profetas, os discípulos dos profetas estudavam, e hoje tem gente que fala, não, mas não precisa. Foi prega errado, porque não aprendeu. Aí você vê o discípulo João, o discípulo Jesus, mas como é que chamavam ele? De mestre. Então o que
que é mestre? Mestre é professor, é aquele que ensina. A maior escola, até hoje que eu vi, foi a de Jesus. Foi 3 anos e meio junto com Pedro. Ele não viveu com os 3 anos e meio junto com a esposa, ele estava junto com Jesus direto, aprendendo. Porque depois que Jesus partiu, tinha uma missão. E a igreja tinha que seguir na mesma visão do mestre. E nós vemos que quando eles operavam o milagre, eles faziam igualzinho o mestre, porque eles eram disciplinados. Eles erraram, claro que erraram, porque eles não tinham o Espírito Santo para ajudar eles. Porque nós falamos no Novo Testamento, é como Jesus como assim. Jesus trouxe uma nova aliança, um novo testamento feito por ele, mas na direção do Pai. Uma nova aliança, aonde o Espírito Santo não ia ficar mais assentado na arca no Velho Testamento, mas assentado em nós. Falando assim, não, mas a igreja católica, a igreja evangélica, não, a igreja é você. É o templo vivo do Espírito Santo, ele estava assentado dentro da arca do concerto, mas a arca do concerto é você, e aonde ele está sentado é em você. Aleluia. Erramos e continuamos errando. Quando nós falamos de religião, não vai ficar preso naqueles que estão só conosco. A palavra eclésia quer dizer sair para fora, alcançar os que estão lá fora. Aleluia. Quando a vida perecendo sem esperança. Mas o mundo está saturado de religião, porque quando nós falamos de Deus, o homem vai na religião. Eles falam os religiosos, e a religião que inventou foi o homem. Como Jesus veio, meu irmão, estava cheio de religião, mas a religião não pode salvar. Quem salva é Jesus de Nazaré. Quando nós falamos de prosperidade, o homem vai no cifrão, na loteria, aposta, banco, poupança e etc. Falamos, o homem só pensa no cifrão. A prosperidade de Deus não é cifrão, é uma prosperidade espiritual, física e material. E quando nós falamos de cura, o homem vê a medicina, a ciência. É claro que eu não vou tirar a parte da ciência. Deus também é ciência. O maior cientista, eu falo, é Deus. Jesus. Tudo que ele falou aconteceu. E está acontecendo. Mas você nunca viu Jesus precisar de médico. Ele tinha um médico lá dentro, que era discípulo dele, que chama Lucas, descendente de judeu e de grego. Médico Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o Atos dos Apóstolos. E ele direcionou uma pessoa que se chamava Filemão. Você vê como que esse homem era estudado, discípulo de Jesus. Daí nós vemos o Paulo. Como é que o Paulo era tão estudado que os reis, os presidentes, o imperador de Roma respeitavam Paulo, porque ele tinha um estudo fantástico. Ele era descendente de judeu, mas ele nasceu na província da Cilícia, uma província romana, aonde teve a maior universidade de todo o tempo. A biblioteca era muito maior do que a de Alexandria, superou muito, e Paulo cresceu lá. E aí o Festo e a Agripa falam assim: as muitas lâmpadas te fazem delirar. E às vezes querem estudar, são preguiçosos. Aí Deus fala: eu vou abrir a porta, mas tem que fazer a sua parte. Quanta gente pisou aqui, Deus falou: queria ser jogador, Deus abriu a porta, mas não aproveitou a oportunidade, não fez igual o Tafarel que agarrou as bolas pelo canto, tem que agarrar, é oportunidade. Como o irmão Marcelo, Deus
louvar abrir porta. Foi 4. No meio de uma dificuldade, 4 firmas chamou ele, nem atendeu a última. E Deus falou: você vai escolher. É assim que Deus faz. Aí a turma tem medo do Covid, cara, meu irmão. Você vai andar na rua, você tem que andar com a máscara, porque senão você está desrespeitando a autoridade. E a Bíblia fala para nós respeitar as autoridades. Autoridade humana. Não é assim que a Bíblia fala? Toda autoridade é levantada por Deus, seja ela militar ou seja ela civil. Começando do presidente, que é o posto mais alto do nosso país, até chegar no mais baixo. Se é uma autoridade, foi constituída por Deus. A Bíblia fala: são ministros de Deus, mas nós somos ministros do Cristo. Glória a Deus. Nós temos que andar com a máscara, mas não que nós vamos ter medo de Covid, porque se chegar no ambiente onde está o Covid e orar, não vai ficar um vírus vivo, vai mais rápido. Aí quando cercaram o ebola lá, tinha um pastor lá que sem máscara, sem nada, ajudando o povo lá. Aquele estava infectado, porque cercaram o ebola também é fazer igual AIDS. Sempre a doença sai do lugar. A AIDS saiu lá da África porque tomava banho de sangue daquele macaco verde, passou lá para o mundo inteiro. Aí veio o Covid lá da China, passou para o mundo inteiro. E o lugar sai. O ebola ia sair da África de novo. Eles cercaram e não deixou sair. Aí ele falou assim: olha, o senhor está sem proteção, cientista. O senhor está sem proteção. O senhor vai pegar o vírus. O senhor não tem medo? Ele falou: não. Você está com o seu aparelho aí, o microscópio? Põe um sangue infectado aqui na minha mão. Põe aqui. E olha para o seu aparelho, o que vai acontecer. Eu sempre estou vendo. Morreu tudo o vírus na mão dele do ebola. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele falou: está morrendo tudo. Pois é, quando nós oramos, nós precisamos prestar atenção, porque nós precisamos muito do Espírito Santo. Jesus, como homem, ele precisava muito do Espírito Santo. Eu, João, falando, vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele é muito mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias e carregá-la, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! É o fogo que queima a doença, é o fogo que queima a infecção, que queima o tumor, que queima o câncer, que o vírus, a bactéria e tudo quanto é podridão de Satanás. Aleluia. É esse poder que está conosco. Glória a Deus. Não que nós somos mais que está lá fora, porque eu acho que tem gente que continua, meu irmão. Por isso que eu não posso ficar com ninguém. Você sabe o que Jesus fez quando ele foi começar o ministério dele? Ele foi lá no deserto para não ouvir ninguém. 40 dias, 40 noites de oração. Quando ele volta no poder do Espírito. Então é uma missão muito grande no planeta Terra. Só que ficar ouvindo palavras contrárias, a gente começa a errar o alvo. E eu não posso errar o alvo, senão nós não vencemos Satanás. Que jeito que Jesus venceu o diabo mesmo? Fazendo o contrário de Satanás. Enquanto o diabo quis ser Deus, o primeiro casal de ser Deus, ele era Deus, deixou de ser Deus e tornou homem. E quando ele torna homem, ele viveu igual nós. Mas daí ele humilha mais uma vez e torna servo. Ou a palavra duros, lá no grego quer dizer escravo. Escravo, porque o escravo, quando o senhor dele falava com ele, ele abaixava a cabeça, não ousava olhar para o senhor dele. E assim ele foi diante do Pai. É por isso que ele sempre submeteu a vontade do Pai. Você acha que sem disciplina você vai vencer o diabo? Se você quer vencer o Satanás, você tem que fazer o contrário do que o mundo faz e andar na direção de Deus, porque quando o Espírito Santo está em nós, nós temos a mente do Cristo. Aleluia! Não a mente do mundo.
Glória a Deus. Eu não estou aqui pregando junto. Eu sempre vou pregar, o casamento para Deus não é o papel que o cartório te dá, não. Porque até 1900 e pouco não existia cartório. Jamais! Eu nunca vou pregar que beber é pecado. Nunca. Mas você tem que ter disciplina. A ciência fala você beber um cálice, no máximo uma taça. Agora tem gente que já está tudo inflamado por dentro, não aguenta nem o cálice, já está lá embriagado, está inflamado. Sabe o que é inflamado? Se eu for explicar aqui, aí fala, mas você não é médico, mas eu ouço os médicos e aprendo. Eu sempre falei, vocês falam assim, não, mas é porque não, você está comendo muito açúcar, é por isso. Não, o açúcar ele faz mal, ele inflama, como também o leite inflama. O pão francês, aquele pãozinho inflama também. Tem um monte de coisa que inflama. Nós temos que ter disciplina. Você sabe por que eu sempre, assim, já vem de Deus, mas eu tenho um estudo na minha vida que eu fiz, que tem que ter um físico bom. Tem que ter um físico bom. Mas não vou falar o que é. Talvez um dia eu fale. Eu aprendi coisas que a polícia não sabe. Daqui não sabe, porque eu aprendi com 4 países lá de fora que foi trazido. Sou formado, mas não quis trabalhar. Não sei um monte de coisa. Eu só não sou muito chegado no computador e era uma coisa. Foi ter que aprender com os outros. Aprendendo. Aí você fala, não vou aprender com o canal. Jesus aprendeu até com os homens da lei, quando ele era homem. Não, mas cara, vai estudar lá como é que você vê. Você fala, mas o que ele está falando? Você fala assim, mas o que ele está falando? Porque a linguagem dele é outra. Você vai aprender com uma pessoa que trabalha, a linguagem dele é outra. Você vê a diferença de como é que o Lucas escreve dos outros, porque o Lucas era médico. Mesma coisa, o brasileiro sempre dá um jeitinho. E nesse jeitinho deu uma roubalheira danada lá em cima que afundou o nosso país. Jeitinho brasileiro. Você não seja assim. Nunca vai subir derrubando os outros, riqueza ilícita, ou fazendo trapaça. Porque Deus, Ele dá. A Bíblia fala, buscar em primeiro lugar, vem do céu, e a sua justiça, demais coisas, você serão acrescentados. Não precisa de negócio da China, não, porque tem gente levantando o negócio da China. Porque o negócio da China você vai ver no contrabando. Lavagem de dinheiro, aí você está com a corda aqui no pescoço, aí tem que gritar misericórdia. Até você provar que focinho de porco na tomada, você já apanhou muito. Tem que ter disciplina em tudo, disciplina. O Espírito Santo, nós precisamos dele. Você tem uma época que manda um monte de testemunho, como nós já ouvimos, né? Os irmãos dão testemunho. A pessoa do Covid aí, ela já mandou, ela falou, pode aqui, pode esquecer, só vai sair com o caixão. Pediu oração, falou, não, eu oro, mas ele percebe a porta, ela manda, ora, saiu, não saiu no caixão, saiu andando. Aí a nossa, o outro lá, você sabe que a veia está recaída na pessoa, uma pessoa tem problema com bebida, problema com droga, nós não vamos jogar, nós já estamos acostumados a trabalhar com tudo isso há muitos anos, né? Pouco não. Aí o irmão lá que recaiu umas 3 vezes, já falou, eu falei assim, mas não vamos perder ele para o diabo, não. O Senhor já libertou ele, voltou, libertou, eu vou agora, o Senhor vai libertar. Mas não vamos perder para o Satanás, não vai libertar. Você fala assim, eu estou morando longe. A mão de Deus alcança longe também. É lá de, como é que chama? Jaguariúna. Sabe por quê? A gente precisa ter fé. Fé em Jesus de Nazaré. Não é ter medo do Covid, não é ter medo de nada. Não tem medo de nada. Vai andando, meu irmão. Que Lucifer. Na mão de Jesus, quando João viu ele disse, não temas,
Eu sou aquele que estive morto, mas eu vivo para todo sempre. E aqui na minha mão eu tenho a chave da morte e do inferno. E sabe por que está na mão dele? Porque ele tomou do diabo. Por isso que ele tem uma mudança muito grande. Uma diferença grande entre Velho Testamento e Novo. E foi o primeiro Adão que entregou para o Satanás. Porque Deus deu para o homem. Só que Jesus foi lá, ele é chamado segundo Adão, como Paulo diz. O Adão obediente, não desobediente. É nesse Adão que nós temos que viver. E novidade de vida em Jesus de Nazaré. E aí Jesus entregou autoridade para a igreja, não mais para o mundo, mas para a igreja. Essa chave está na minha mão, na sua mão. Ah, que medo, Lucifer! Eu estou com a chave do inferno aqui na minha mão. A morte não tem mais medo de morte, porque a chave da morte está aqui na mão. Amém? Eu gostaria de pregar, mas na hora boa, não dá para ir para frente. Uma coisa eu queria falar. O brasileiro, vamos pôr, o eletricista, o pedreiro. Então um monte aqui é marreteiro, que ficava lançado, segura o muro aí para não receber do ombro, senão o muro cai. Marreteiro, não é pedreiro. Você vê cada serviço vem mal feito, mas por quê? Porque quer pegar o dinheiro logo. Não é para fazer. É para fazer a coisa bem feita com amor. Você tem uma profissão, vai fazer com amor. A Bíblia fala, não é porque o patrão está lá não. Mesmo quando o patrão está longe, você tem que fazer com amor e trabalhando. Ele está te pagando. Você está entendendo que é disciplina? Ele está te pagando, ele não está pagando de graça. Ah, mas eu peguei de emprego, mas está te pagando. Mas você tem que fazer com amor. Eu sempre gostei dos olhos puxados, porque eles fazem as coisas com amor, com dedicação. Mas eu queria falar do Israel, que é outro povo que faz coisas com amor e dedicação, bem feito. Os olhos puxados, todo ano ganha um monte de prêmio. O Israel ganha mais prêmio do que ele, por fazer as coisas mais bem feitas. É assim que nós temos que ser. Quando Deus fala para você sobressair, você tem que estar em toda a disciplina que Deus quer. Eu já falei, na minha frente eu nunca vi ninguém morrer. Já trouxe gente de volta da morte, tanto estando perto como estando longe. O que Deus fala na minha boca acontece. Aleluia. É um tempo. Eu falei que vou falar aqui por que às vezes você não recebe, você atrasa as coisas. Às vezes você não acredita como é que Deus falou, às vezes você está fora da disciplina. Amém? E essa igreja vai crescer. Aleluia. Vou ensinar ela com toda a minha dedicação. E vou começar a orar. Meu Deus. É tanto por visões, como por sonhos, revelações, arrebatamento de pessoa que morreu. Deus falou. Ele vai fazer o que eu quero. Porque você não sabe. Eu sei, mas eu não sei como. Aí eu fico meio assustado porque eu faço uma oração simples, um milagre acontece. Mas é o que vem aí na frente. Você sabe que é ser aluno, eu sou aluno. O Pedro e João faziam alguma coisa quando era aluno? Não, eles começaram a fazer depois. Depois, quando era aluno. Então você está entendendo? Se ele me usa desse jeito aqui, porque ele vem falando, isso é muito grande. É porque ele tem uma coisa na mão de cada um. Eu não estou olhando para o homem do chapéu, eu estou olhando para aqueles homens que estão lá no programa. É tempo deles, eu vou ter o meu tempo. E não estou preso na RG não. Eu falo mesmo, se você pegar um garoto, pegar eu, meu filho fica mesmo. Eu não fico doente. Eu não tenho dor nenhuma. Minha filha tem dor, não tem dor. Eu não tenho. Eu tenho alguém que cuida de mim. Aleluia. Além de fazer um preparo físico, procurar comer uma comida saudável. Mas ele, é por isso que eu corro daquele jeito. Assim,
Foi o ano passado, eu corri lá do Ribeiro, lá no centro, sabe até correr lá do Ribeiro, minha casa, quem conhece, sabe? Corri lá no centro, a pé, porque eu estava atrasado, para chegar no médico, podia chegar atrasado. Passasse 15 minutos, eles cancelam, você tem que pagar 15% da consulta. Então eu vou chegar no tempo, eu cheguei. E no médico falou, o senhor é melhor que eu, o senhor vai correr do Ribeiro. Sabe por que isso? Você fala, mas tem jovem que não aguenta correr de 50? Não. E a Bíblia fala assim, ó, os mancebos correrão, fadigarão e cairão, mas o que espera no Senhor jamais cansará. Glória a Deus. E se você é jovem, um dia eu vou falar aqui, eu sei que aqui tem enfermeiro, eu vou falar muita coisa aqui ainda sobre o corpo inflamado. Aí você fala, mas por que dói? Por que dói? Porque o seu corpo está inflamado. Desinflama ele. Tem erva boa? Tem, Deus deixou. Você acha que da onde que a ciência tira as coisas? Não é das ervas, não é da raiz, não é das plantas, não é das folhas, é caro. A não ser vacina, né? Vacina da gripe, vai lá, pegou o vírus e aí transforma em vírus benigno, igual como é que fala lá, o Covid, vírus benigno para o seu corpo ir lá e adaptar para poder fazer defesa para você. E quem fala, por quê? Eu falo assim, temos crentes aí, meu irmão, só misericórdia, já faz tempo que eu estou cansado de ver um monte de mentira. Não tem como vencer a doença aí no mundo se não for através da vacina. Não toma vacina porque lá tal coisa do anticristo é mentira. Não tem nada a ver. Em 1912, a gripe espanhola parou o mundo por 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio